Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do nosso Senhor, que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Já abra sua Bíblia aí, em nome de Jesus, em Mateus capítulo 5. Para você que nos visita essa noite, nós estamos numa série de sermões sobre o Sermão do Monte. E hoje é o 8º sermão, de um total de 19 sermões. Então, se você... Pastor, mas eu não vi os outros. Lá na página do CI Penha no YouTube tem todas as mensagens lá, as anteriores. Você pode acompanhar as anteriores. E se você nos visita e não é daqui, você pode acompanhar também as posteriores lá, inclusive outras ministrações que tem lá. E tenho certeza que irá edificar muito a sua vida, assim como tem edificado a nossa. Hoje nós iremos falar sobre os juramentos. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, do versículo 33 até o 37. Então abra a sua Bíblia aí em nome de Jesus, ou acompanhe aqui no telão. Você que não tem, você não está desarmado, amém? Amém ou não amém? Pastor, eu não tenho Bíblia, não importa, a Bíblia vai até você hoje, em nome de Jesus. Mateus 5:33 diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite tão maravilhosa que nós temos vivido até agora. Uma noite de glória, de poder, de unção. E eu creio, Senhor, que nesse momento não vai ser diferente. Porque é o momento da tua palavra, é o momento que o Senhor fala com a tua igreja. E a minha oração, Senhor, é para que os céus continuem abertos e os nossos corações, Senhor, receptivos a essa poderosa semente que vai brotar, Senhor, vai germinar e vai dar fruto dentro do nosso coração. Porque a tua palavra, ela nunca volta vazia, pelo contrário, ela primeiro cumpre o propósito pelo qual ela está sendo enviada. E é isso que nós ansiamos essa noite. Por isso eu peço, fale com cada um dos meus irmãos que estão aqui, com cada um dos nossos irmãos que irão ouvir essa mensagem posteriormente, porque ela é viva, eficaz, poderosa, transformadora, é a tua palavra. E nós te damos honra, glória e louvor por isso, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Pois bem, chegamos então no 8º sermão, de um total de 19. E hoje nós falaremos sobre juramento. Mas antes, deixa eu refrescar um pouco a sua memória. Estamos na parte de Mateus capítulo 5, que consiste no cumprimento da lei dita por Jesus. Porque a grande luta de Jesus na sua época era ensinar aquilo que já estava escrito. Você lembra o texto que a gente acabou de ler? Jesus dizendo: vocês ouviram o que foi dito. E quando Jesus diz, eu porém vos digo, ele não está anulando o que foi dito. Porque você lembra que lá, quando nós falamos sobre Jesus cumprindo a lei e os profetas,
nós vimos que Jesus mesmo falou que ninguém pode tirar uma letra, ninguém pode tirar um traço da palavra. E Jesus não veio abolir, mas Jesus veio cumprir na sua plenitude a lei E esse trecho que nós estamos estudando, que fala sobre as leis, sobre o entre o pecar e o não pecar. Você lembra que nós falamos sobre adultério? Está lá em Êxodo capítulo 20, não adulterarás. Jesus não veio abolir Êxodo capítulo 20. Porque Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. E ele disse: eu porém vos digo, qualquer um que olhar e desejar, já adulterou com a mulher no seu coração. Jesus não veio abolir o adultério. Jesus veio dizer que você não precisa chegar lá, carnalmente falando. Jesus disse que se você só pensar, você já pecou. Para muitos que dizem que a graça de Deus é tudo posso, a graça de Deus veio abolir a lei, a graça de Deus veio excluir a lei, eu tenho uma má notícia para esse tipo de pessoa. A graça veio dar um upgrade na lei. A graça veio tornar a lei mais viva, porém dentro dos nossos corações. Porque a lei é a consequência do pecado. A graça é o livramento do pecado. Você deveria anotar isso. A lei é a consequência. Você pecou, você vai ter uma consequência. A graça te livra dessa consequência, porque a graça diz assim, ó: não olhe, não peque, não faça, não fale. O que a Bíblia diz? Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o fora. Porque vale a pena você entrar sem o seu olho no céu, do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. Então Jesus não veio dizer que agora está tudo liberado. Não. Jesus veio enfatizar que não existe nada liberado que Deus não tenha liberado. Porém, Jesus, através do amor de Deus, veio nos mostrar que eu e você não precisamos sofrer consequências pelo pecado. Nós podemos nos antecipar ao pecado através do quê? Da graça de Jesus Cristo. O que é graça? É um favor imerecido de Deus para comigo e com você, que somos pecadores. É um presente que eu e você recebemos da parte de Deus sem merecer. E esse presente transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, para que eu e você possamos estar sempre um passo atrás do pecado. Porque com a graça veio o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é você que não peca mais. Não é você que não adultera mais. Não é você que não rouba mais. Não é você. Não é você que deixa de honrar mais o seu pai e a sua mãe. Não. É o Espírito Santo de Deus que age dentro do seu coração. Porque carnalmente falando, eu e você continuamos sendo pecadores. Mas antes de nós pecarmos agora, o Espírito Santo chega nos nossos ouvidos e diz assim: não faça, não vai, para aí, vigia. É Ele que nos convence. É Ele que fala ao seu coração. É Ele que te reveste. É Ele que te fortalece. É Ele que te convence. É Ele que te guia. É Ele que produz fruto em você. É Ele que combate as obras da carne que eu e você tanto queremos. Pastor, você também quer? É lógico, irmão. Mas não é eu na minha consciência consagrada ao Senhor. É a minha carne. É o que Paulo disse, é a carne militando contra o Espírito e o Espírito militando contra a carne. Quando, pastor? Todos os dias. Eu não sei se você já participou de uma reunião de AA. Quem aqui já foi no AA? Só eu. A pastora também. Olha, ó.
Adalberto também. Mas eu fui no AA depois que eu me converti, irmão. É brincadeira, não. Quando eu bebia, nunca fui. Depois que eu me converti, eu tive que ir. Mas eu tive que ir porque era um requisito para fazer uma visita num centro de recuperação que nós visitávamos. Então a gente precisava ter essa frequência mensal no AA para poder aprender como as pessoas se comportavam. E lá, a coisa que eu mais ouvi eram pessoas 10 anos, 20 anos, 30 anos libertas do vício do álcool, dizendo assim: hoje eu resisti ao primeiro gole. Você não entendeu? Pessoas libertas há 30 anos do álcool, chegando numa reunião semanal e dizendo: hoje eu resisti ao primeiro gole. Hoje eu resisti ao primeiro olhar. Hoje eu resisti ao primeiro trago. Hoje eu resisti ao primeiro palavrão. Hoje eu resisti à primeira ira. Hoje eu resisti à primeira blasfêmia. Hoje eu resisti ao diabo, porque a palavra diz que se nós nos submetemos a Deus, o diabo vai fugir de nós. Ele precisa fugir. Mas não por causa de mim e de você, é por causa do que eu e você carregamos. Você tem a presença daquele que pode fazer todas as coisas. Se você soubesse quão forte você é, se você soubesse do que Deus pode fazer através da sua vida, você jamais abaixaria a cabeça. Você jamais diria: eu não posso. Porque Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você soubesse o que você carrega, você jamais murmuraria. Porque você carrega a presença daquele que é o dono de toda ouro, de todo ouro e de toda prata que existe no mundo e no universo. Se você soubesse quem você carrega, você jamais diria: todos me abandonaram. Porque a palavra diz: pode um filho, uma mãe que amamenta o seu filho, o abandonar, mas eu jamais te abandonarei. É Ele que você carrega. Você acha que quando você peca, quando eu peco, o Senhor sai? Não, o Senhor chora. Segura isso daí. O Senhor não sai para nós pecarmos, o Senhor chora. Porque nós somos filhos. E eu não sei se você tem um filho. Se você tem, você sabe o que eu estou dizendo. Nós como pais estamos ali todos os dias. Faz isso, faz aquilo, não vai para lá, não vai para cá, não anda ali. E os nossos filhos insistem. E quando algo ruim acontece, o que acontece com você que é pai? Eu não sei se você chora, mas eu choro. Porque eu estou vendo alguém que eu tanto amo sofrendo consequências. E eu não posso fazer. Porque é uma escolha do meu filho obedecer ou não obedecer. É a escolha do meu filho andar no caminho de bênção ou no caminho de maldição. É a escolha do meu filho andar no caminho de vida ou no caminho de morte. Por isso que a Bíblia é clara quando diz lá em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar. Não é o jovem, não é o adulto, é ensina a criança. É por isso que eu amo os nossos líderes que investem nas crianças. Não é fácil cuidar de criança. Nós pais queremos vir para a igreja e nos livrar. Não, vai lá para a salinha, vai. Meu Deus, que hora começa a salinha? Tem salinha, pastor? Irmão, é a pergunta que eu mais ouço quando alguém quer vir visitar a igreja. Pastor, tem salinha? Os pais não querem saber se tem Jesus. Eles querem saber se tem salinha. Estou falando para ti. Pastor, tem salinha? Tem salinha. E o mesmo Jesus que você está ouvindo aqui, o seu filho está ouvindo lá atrás. Se
você tiver coragem, depois pergunta para ele. Para você aprender um pouco de Bíblia com os seus filhos. Ele vai dizer um versículo. E é uma semente, irmão. É uma semente brotada todas as semanas, germinada todas as semanas. Porque nós temos fé que um dia essa semente vai germinar e vai gerar fruto. E ao invés de nós buscarmos nossos filhos lá fora, nós vamos enviar os nossos filhos aqui de dentro para fora. Ei, é forte isso. As sementes de hoje vão fazer com que nós enviemos os nossos filhos, não busquemos os nossos filhos. Você está entendendo o que Deus está falando comigo, com você? Porque aquele que envia está na obra, e aquele que vem é o que precisa da obra. Que os nossos filhos sejam enviados em nome de Jesus, que eles sejam o que o Salmo diz, flechas na mão do valente. Que os pais desses dias possam criar os seus filhos com intrepidez perante a palavra e preparar eles para esse mundo tenebroso, para que eles possam ser sal e ser luz, para que eles possam ser como uma flecha direto no alvo, que eles sejam uma coluna e baluarte da verdade. Quando eu e você não pudermos mais ir, nossos filhos irão. Quando eu e você não pudermos mais fazer, nossos filhos farão, para a glória do nome de Jesus. Por isso que é importante. É por isso que é importante a palavra. É por isso que é importante toda a palavra de Gênesis a Apocalipse. É o Novo Testamento revelando o Velho Testamento, não o Novo Testamento anulando o Velho Testamento. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, quando Jesus disse, ouviste o que foi dito, Jesus está afirmando a consequência do pecado. Quando Jesus diz, ouviste o que foi dito aos teus antepassados, Jesus está dizendo assim, ó, isso daqui foi dito por causa do pecado. Amém? Você consegue entender isso? A lei veio por causa da transgressão. Amém? Glória a Deus, você entende isso? Mas quando ele diz, eu porém vos digo, Jesus está afirmando que existe um freio espiritual para as nossas atitudes. Jesus está dizendo, ouviste o que foi dito, pecado. E quando ele diz, eu porém vos digo, ele está dizendo, não precisa chegar até lá. Jesus não veio para vivermos uma vida se arrependendo. Ele veio para vivermos uma vida em abundância. Irmão, quem peca precisa se arrepender. E deixa eu perguntar algo para você. Você prefere se arrepender todos os dias ou viver todos os dias? O que você prefere? Eu prefiro viver, porque foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Jesus veio nos dar uma vida. Pastor, o que é o arrependimento? Imagine aqui comigo. Eu estou vivendo numa vida de pecado. Eu vou ilustrar aqui para você. Eu estou vivendo uma vida de pecado. Me arrependi. Pequei de novo. Vida de pecado. Me arrependi. Estou indo. Pequei de novo. O que você está fazendo, irmão? Você já viu um cachorro correndo atrás da cola? É isso. O cachorro não vive. O cachorro fica rodando. E o mundo acontecendo. E tudo ao seu redor acontecendo. E você perdendo tempo. Ao invés de pedir as coisas para Deus, você está dizendo, Senhor, me perdoa. Ao invés de você dizer, Senhor, abre porta, abençoa minha família, Senhor, os meus filhos, você está lá passando horas e horas e horas do seu dia, dizendo, Senhor, pequei de novo. Meu Deus, já está virando pecado de estimação. Então não viva uma vida de arrependimento, viva uma vida de abundância. Porque o arrependimento é o ato posterior ao pecado, ao erro, à falha. Já a vida em abundância é o desfruto de uma vida na presença.
E é aqui que está a chave. É aqui. Presta atenção, meu irmão. João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, tenham na totalidade, independente onde você estiver, independente quem te criou, independente qual o lugar que você está, você tem uma vida abundante para viver com Jesus Cristo. E no versículo 11 ele continua dizendo assim, ó: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, Jesus está dizendo. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, Jesus está dizendo. E o bom pastor dá a vida, dá a sua vida pelas suas ovelhas. E foi literalmente isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele se entregou e deu a sua vida para que eu e você vivêssemos não a nossa, mas a vida dele. O que você pode viver em Cristo não é a vida que você tem, é a vida que ele tem para você. Não são mais as suas atitudes, são as atitudes dele na sua vida. Não é mais a sua fala, é a fala dele na sua vida. Não são mais as suas frustrações, é a alegria dele na sua vida. Não é mais a cabeça baixa todos os dias do inimigo te acusando. É você de cabeça erguida, olhando para o alto, tendo plena convicção que é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro não vem do buraco, o teu socorro vem do alto, porque Jesus está no alto. Gálatas 2:20. Eu fui crucificado com Cristo. Quem aqui foi crucificado com Cristo? Você não foi não, irmão? Quem aqui foi crucificado com Cristo, irmão? Quem crê em Jesus? Quem aceitou Jesus? Quem entregou a sua vida a Jesus? Paulo dizendo aos Gálatas, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se você crê em Jesus Cristo, não é mais você quem vive, é Jesus vivendo através de você. Amém ou não amém? Ele é o nosso pastor ou não é? Ele cuida de nós ou não cuida? O que o nosso pastor disse? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O que comer, o que vestir, onde trabalhar, onde morar. Pastor, por que isso não está acontecendo na minha vida? Porque você ainda não está crucificado com Cristo. É sério, pastor? É sério. Mas essa noite, eu e você podemos mudar essa história, se você quiser. Porque Jesus se entregou e você precisa se entregar também. Jesus não obriga ninguém a nada. Da mesma maneira que ele se entregou, você também precisa se entregar em espírito, em alma e corpo, e ter uma vida irrepreensível perante o Senhor. Então vamos lá. Depois dessa introdução, nós vamos entrar no texto agora, irmão. Amém? Juramento. Aí você lemos. É uma afirmação ou promessa solene que se faz invocando como penhor de sua boa fé um valor moral reconhecido. O pastor traduz. Um juramento é quando você faz uma promessa a alguém, colocando uma terceira pessoa ou algo a mais para validar o que você está falando. Isso é juramento.
com certeza, você já se perguntou por que 99% das pessoas juram em nome de Deus? Você já parou para pensar nisso? Eu parei para pensar nisso quando estava fazendo o esboço e estudando essa palavra. O que as pessoas fazem? Eu juro por Deus. Eu juro. Mas é por Deus, não é por mim. Eu juro pelo que é mais sagrado. Eu juro pela vida dos meus filhos. Eu juro pela minha mãezinha. Eu juro. Posso morrer agora, se isso não é verdade. Para que tanta consequência se o que você está falando é uma verdade? Para que você tem que penhorar a sua vida ou penhorar o Senhor através das suas palavras, se o que você está falando é uma verdade? Você sabe por quê? Porque eu e você não falamos a verdade. Uau, pastor! Irmão, deixa eu te falar algo. Para haver mudança, precisa haver arrependimento. Sem arrependimento não há mudança. Sem você se autoconfessando e dizendo, eu me vejo nessa palavra, você vai continuar vivendo a sua vida do jeito que você quer. Agora, se você entender o que nós estamos falando, e eu me incluo nisso, porque eu também peco, não é só você. Nós temos a possibilidade de viver coisas extraordinárias, porque o nosso pastor vai estar ao nosso lado o tempo inteiro. Se eu e você dermos essa legalidade a Jesus Cristo, de dizer, Senhor, me guia, Senhor, me guarda, Senhor, me livra, o Senhor vai fazer, porque Ele é o nosso pastor. Você não precisa jurar no nome de ninguém. A sua palavra precisa ter o peso de um juramento. Juram por Deus porque a sua palavra já não é mais sinônimo de verdade. É exatamente sobre isso que Jesus está nos alertando em Mateus 5,33. Jesus falou isso, olha só, por que Jesus falou isso? Porque na sua época, os fariseus só cumpriam os seus juramentos que eram feitos quando colocavam algo sagrado em suas palavras. Naquela época, as pessoas podiam apertar sua mão, poderiam jurar algo para você, que se não tivesse Deus no negócio, eles não tinham obrigação de cumprir. É exatamente por isso que Jesus está alertando. É exatamente por isso que Jesus está nos ensinando algo tão poderoso através dessas palavras. O problema é que não são só as palavras que dizemos em nome de Deus que valem, são todas. Você sabe por quê? Porque Deus está aqui. Você lembra daquele meme lá da internet? Deus está aqui? É, Deus está aqui. Deus está na sua casa, Deus está no seu trabalho, Deus está dentro do seu quarto, Deus está dentro do seu banheiro, Deus está em todos os lugares que você vai, porque Deus é onipresente. Para deixar mais claro para você, tudo está em Deus. Deus é imensurável. Não há como medir o tamanho de Deus. Então tudo está em Deus. Não há nada fora dele. Não há nada fora da presença dele. Então não adianta eu e você tentarmos fazer igual Jonas. Fugir. Não fuja. Não fuja. Quanto tempo você já fugiu? Quantas vezes você já tentou? A Bíblia diz que eu e você não recebemos um espírito de covardia. Nós não recebemos um espírito de fujão. Porque se fosse assim, Davi tinha deitado o cabelo quando viu o tamanho de Golias.
Se fosse assim, Noé tinha desistido de construir a arca quando Deus passou as dimensões para ele. Se fosse assim, Daniel teria mentido na presença do rei, dizendo: eu não oro. Se não fosse assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego teriam se livrado da fornalha e se dobrado perante o rei. Se não fosse assim, os apóstolos, os discípulos e a igreja primitiva, a primeira igreja de Jesus Cristo estabelecida na terra, teriam negado para não ver sua família e seus filhos estraçalhados pelas bestas feras no Coliseu perante o Império Romano. Não fuja. É o inimigo que precisa fugir de você, não você do inimigo. Você lembra da tentação de Jesus no deserto? Você lembra? O que a Bíblia diz? Depois que Jesus venceu o diabo no deserto, a Bíblia diz assim: e ele o deixou até tempo oportuno. Você derrota ele hoje, ele vem amanhã. Você derrota ele amanhã, ele vem depois da manhã. Ele não vai cansar de te perseguir e de tentar te tragar. O problema é que eu e você desistimos de lutar. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quem foge é o inimigo, não sou eu e você. Pastor, quanto tempo? Só até Jesus voltar. É logo ali. Não negocie uma eternidade por causa de 70, 80, 90 anos, meu amado. É pouquíssimo tempo, se comparado ao tempo que eu e você vamos ter na glória. Não negocie a sua fé, não negocie princípios, não fuja da palavra, viva a palavra. Não fuja da presença, usufrua da presença. Não entre numa caverna para se esconder dos olhos do Senhor. Esteja sempre no seu campo de visão, irmão. Porque um pastor, quando está olhando para a sua ovelha, nada a toca. Você lembra o que Davi falou para Saul antes de enfrentar Golias? Que Saul quis dar a armadura dele para Davi. Davi falou assim: ei, vocês não viram o que eu fiz lá, porque ninguém vê. As pessoas olham para mim e para você e dizem: ai, coitadinho, olha ali, meu Deus, carinha de crente, guti-guti. Mas não sabem das suas orações numa madrugada, não sabem das suas orações quando você levanta, não sabem das suas orações quando antes de você ir dormir. Orações que ninguém vê, são orações que Deus responde. Orações que ninguém vê, são orações que Deus responde. Porque se você buscar o teu Pai em secreto, o teu Pai vai se revelar a você. Não fuja, não se esconda. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A sua língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E aí, o que você está falando nesses dias? Aquele miserável está me devendo. E aí, tem xingado muito? O que mais tem saído daí? A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Comerão do fruto de vida ou do fruto de morte. O que você tem falado? Tiago 3,9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Aqui o Tiagão deu
Deu uma apertadinha, né? Tiago está dizendo assim: com a língua que tu adora aqui no início do culto, com a mesma língua que tu adora o nome de Jesus, é a mesma língua que tu maldiz o irmão que está do teu lado, que foi feito em imagem e semelhança dele. E aí eu pergunto para ti, quem tu está maldizendo? Nossa, pastor, isso é um culto ou é uma... Isso é um culto. Porque eu e você só vamos parar de praticar o que é errado quando nós ouvirmos o que é certo. Pegou isso daí? Nós só vamos praticar o que é certo se nós ouvirmos o que é errado, ou não é verdade? Palavras que mudam são palavras que confrontam. A Bíblia diz que Deus disciplina quem ama, Deus exorta a quem ama, porque a exortação não é um dano, a exortação é o maior ato de amor para com Deus perante a humanidade. Para quem entende, por que o Senhor é o nosso pastor e a vara e o cajado dele nos consolam? Ou nós somos sempre obedientes? Você é, eu não sou. Eu não sei se você é santo, eu não sou. Eu volto e meia, eu preciso levá-lo uma sapatada. Volta e meia o Senhor vem assim, Nossa mãe, né? Quem aqui tem mais de 30 anos vai lembrar. A mãe não chegava assim, onde estava, irmão? Era onde estava, no ônibus, não tinha. Chegava assim, bem discreto. Mãe era discreta, né? Mãe chegava do ladinho assim, só fazia assim, ó. E aí tu levantava assim, ó. Todo mundo já sabia o que... lembrou, né? Todo mundo sabia o que estava acontecendo. E alguém falava um ai? Ninguém falava um ai. Por quê? Porque sabiam que o que aquela mãe estava fazendo não era agressão, era amor. Então não fuja da exortação de Deus. A exortação de Deus vai te levar para o colo dele. Você sabe por quê? Porque quando Deus mandou o filho dele para a cruz, foi para levá-lo ao lado do trono dele de novo. Ai, pelo amor de Deus, irmão. Deus enviou seu está sofrendo, está lutando, está... porque Jesus é o primogênito de todos nós, e do mesmo jeito que ele ressuscitou, eu e você iremos ressuscitar também para a glória do nome de Deus. Jesus está nos alertando sobre as nossas palavras, porque através delas chegamos à presença. Quem aqui quer viver na presença de Deus? Você quer, irmão? Você quer parar de levar a sua vida mediana e você quer entrar num lugar onde cada passo seu vai ser assimétrico perante Deus? Então escuta o que eu vou te falar. Salmo 15. Senhor, quem habitará? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E aqui Deus começa a dar uma lista, porque cuide o que você pergunta para Deus, as respostas vão vir. Cuide com o que você pergunta, porque as respostas virão. Então só faça perguntas se você estiver pronto para as respostas. O salmista perguntou: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro na sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Porque aquele que fala a verdade
vive a verdade, pratica a verdade e ama a verdade. É por isso que ele é íntegro, porque ele fala a verdade, porque a boca fala o que está cheio no nosso coração. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Fácil, ninguém faz isso. Aqui na Penha não tem. Só nas outras cidades aí. Aqui não tem, aqui ninguém difama, aqui ninguém calúnia. Não deixe o inimigo usar a sua língua. A sua língua foi Deus que fez, não foi o inimigo. Não deixe ele se apoderar. Não deixe o inimigo se apoderar daquilo que Deus criou. Deus fez a sua língua. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. E aqui o caldo azeda, irmão. Porque a primeira coisa que eu e você fizemos, quando nós percebemos que nós vamos ter um dano, nós tentamos dar o jeitinho brasileiro. Mas é só nós aqui do Brasil, o resto do mundo não. Nós lançamos uma palavra, e quando nós percebemos que nós vamos ter dano, nós dissemos: ei, peraí, vamos desacordar isso aí. Lembre-se, a sua palavra foi falada perante o Senhor. Então, ainda que você tenha dano, cumpra a sua palavra. Você sabe por quê? Porque Deus é o seu Pai, e a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra. E você, como um filho, você precisa velar pela sua palavra, ainda que lhe cause dano. Mostre que a sua palavra vale mais do que os danos que a vida pode lhe causar. Pastor, eu fiz um negócio e o cara me passou a perna. O abençoe e seja justo, seja fiel, porque Deus também é fiel. Fique tranquilo. Eu vou dizer algo para você. Eu perdi uma quantia de dinheiro na sexta-feira. Você sabe o que Deus fez hoje comigo? É isso mesmo que você está pensando. Porque Ele é fiel. Eu não choro pelo que eu perdi. Eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem me dado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Quem nos sustenta é o Senhor, quem nos guarda é o Senhor. Se não for o Senhor o construtor, em vão é trabalhar. Se não for o Senhor o sentinela, em vão é montar guarda. É inútil dormir tarde e acordar cedo e comer pão de dores. É inútil. Então não se preocupe com o que você está perdendo. Esteja pronto e atento por tudo aquilo que o Senhor pode te dar. Mateus estava trabalhando com um cara que deu um galope nele de, 300, 400 pila. Ficou bravo. Descansa o coração. Fica tranquilo. Ora pelo cara, abençoa o cara e deixa ele ir. Bom, 400 pila transforma a tua vida? Não. 1 milhão transforma a tua vida? Não. O que transforma a tua vida é a verdade de Jesus Cristo. Porque tu pode ter 1 milhão, pode ter 10 milhões, pode ter 1 bilhão, pode ter o dinheiro que for no mundo. Você pode continuar sendo mau caráter, você pode continuar destratando seus filhos, você pode continuar sendo mau marido, mas com Jesus, tudo muda na sua vida. E quando ele entendeu essa palavra, na mesma semana, irmão, só de roupa, nós somamos por baixo, ele ganhou mais de 2 mil reais. Não se preocupem com o que comer e com o que vestir. Pastor, vai acabar, é o último azeitezinho, é a última farinha na botija. Daqui a pouco Deus vai mandar um profeta na tua casa e tu não vai sentir falta de nada. Porque Deus é fiel. Deus é fiel, irmão.
Então, quando você estiver perante uma situação, você deu uma palavra a alguém, e você percebe, vou levar bem no meio da testa. Dobre seus joelhos e diga: Senhor, eu vou permanecer fiel. Ainda que cause dano, eu vou cumprir a tua palavra. O Senhor sabe que não foi justo o que eu passei. Irmão, dele é a vingança. A Bíblia diz, não é sua, não é minha. Não faça o que a maioria faz. Deixe Deus resolver os seus problemas. E viva a vida abundante de Jesus. Pastor, mais, não tem mais, irmão. O mais vem do Senhor. O mais vem de Deus. Descanse o seu coração. Mas cumpra a sua palavra, porque toda a palavra que você proferiu foi na presença de quem? De Deus. Que não empresta seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. E aqui a gente fecha com chave de ouro. Você lembra quando vieram atentar contra Jesus, o que ele falou para os discípulos? Aí vem ele, mas nada ele tem em mim. Quando o inimigo vier, tu vai dizer: e aí, qual que vai ser? Eu estou aqui, pode vir, porque nada tu tem em mim. Tu quer me acusar do quê? Tu quer falar o quê? Tu quer julgar? Mas tu fazia. Eu não sei, está no mar do esquecimento. Que mais? Fala aí. Tu era. Também não sei o que estás falando. Esse cara aí morreu. Faz uma cara já. Que mais? Fala aí. Não, tu fazia. Sim, tá. Tem alguma coisa do presente? Tem alguma coisa que eu faço agora? Tem alguma coisa que está na minha mente? Tem alguma coisa que eu vou fazer daqui uma semana, amanhã? Não tem. Porque eu não planejo mal, eu não facciono, eu vivo a palavra de Deus. E aqueles que vivem a palavra de Deus são os prudentes. E a Bíblia diz que o prudente tem a sua casa firmada sobre a rocha que é Cristo, a rocha inabalável, a rocha de esquina, a pedra fundamental. Você sabe o que é uma pedra fundamental? É a pedra que dá limite a uma construção. É a primeira pedra colocada numa construção. É a pedra fundamental. A partir dela, toda a construção vai se desenhar. E Jesus disse para Pedro, quando ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse: bendito és tu, porque tu entendeu quem eu sou. Mas não foi por carne e sangue, foi o meu Pai que está no céu que te revelou sobre isso. E sobre esta pedra, que sou eu edificarei a minha igreja. Quer se tornar inabalável? Esteja em Cristo. Você sabe o que é estar em? É estar dentro. Quem trabalha com obra sabe como é que funciona uma fundação. Abre um buraco e enche. Porque o fundamento é Cristo. E aquele que tem a sua casa firmada sobre a rocha, a Bíblia diz: transbordam os rios, sopram os ventos, as águas transbordam e batem contra aquela casa e ela permanece inabalável. Não existe nada nessa terra que possa te tirar da presença de Deus. Aqueles que esperam, aqueles que descansam, aqueles que estão no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sabe o que eu mais amo ver? Os grisalhozinhos que estão na presença. Esses dias eu fiz uma corrida para uma senhora, ela devia ter fácil 80 anos, e ela pregou para mim. Ela falava de Jesus com tanto amor, com tanta vontade, que no final da corrida ela saiu, eu orei e pedi perdão a Deus. Eu disse: meu Deus, eu não sou crente. Porque o que vai dizer se eu e você somos crentes não é o culto de hoje, é o último. Pegou?
O que vai determinar para onde você vai não é o dia de hoje, é o último. Amém ou não amém? Você entende isso? O que o cara mais sábio do mundo falou? Melhor é o final das coisas do que o seu começo. Aonde o ladrão da cruz foi salvo? Foi no primeiro dia de vida ou foi no último? Dorme com barulho desse, amado. E como tu tem que se comportar até o último dia? Inabalável. Você precisa provar que você crê em Jesus Cristo. Quem assim procede nunca será abalado. As suas palavras nortearão a sua vida. E se você crê nisso, se coloque de pé em nome de Jesus.